Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Batista de Vila Moriá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tá? Eu vou ler uma passagem aqui da Palavra do Senhor, que fica lá em Neemias 8, 10, na parte B apenas, que diz o seguinte: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Todos os dias são consagrados ao Senhor. Amém? E nós não devemos nos entristecer, vamos lembrar de tudo que o Senhor já nos fez até hoje. Quantas vezes, quantas bênçãos nós já recebemos com as nossas famílias, no pagamento das nossas contas, são tantas que a gente não poderia enumerar, se nós seríamos injustos, certo? Então vamos nos lembrar disso e isso vai nos dar força. É essa palavra, essa promessa de Neemias 8:10. Tem a parte anterior também. E ainda quero novamente recordar um versículo que eu gosto muito e que me ajudou muito nos meus momentos difíceis, que eu já falei, mas vou me tornar repetitiva, que é Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Isso é muito importante. Vamos crescer em força, vamos crescer em graça. Essa força que vem do Senhor nos dá alegria. Mesmo nesse momento tão difícil, graças ao bom Pai, eu tenho sentido paz no meu coração e alegria. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa alegria. Essa alegria vem através da fé, vem através do amor, vem através da confiança no Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Dias difíceis passamos e também talvez tenhamos outros dias difíceis. São os finais dos tempos, há dificuldades verdadeiramente. E elas não cessam porque nós resolvemos um problema e sempre temos outro problema para resolver. Mas nós podemos contar com a Tua graça, Senhor. E isso é uma alegria muito grande para nós. E a alegria no Senhor nos dá essa força. Obrigado por esse privilégio. Abençoa cada vida, a cada membro, a cada visitante, a cada pessoa que está ouvindo este culto, que irá, Senhor Deus, aprender um pouco da Tua palavra, que será ministrada, pelos louvores, pelo pessoal do som, por tudo, Pai Santo. Só temos motivo para dar graças ao Senhor e nos alegrarmos no Senhor. Oramos agradecidos no nome santo, maravilhoso e precioso do nosso Salvador Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Tenham todos um bom dia e uma boa noite. Dividiremos, porque
Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje eu vou falar sobre um assunto um tanto delicado. Eu pensei, repensei e senti que devia tocar nesse assunto. E eu espero que você compreenda que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O tema que eu quero desenvolver é os inimigos da cruz de Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 21. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, o nosso tema é os inimigos da cruz de Cristo. Já naquela época, tanto o apóstolo Paulo, como Pedro, como João, combatiam seitas e heresias que estavam se infiltrando na igreja do Senhor e ensinando coisas errôneas, coisas que não têm respaldo bíblico, não têm sustentação bíblica para que sejam feitas essas coisas. A Bíblia diz, no texto acima, que há pessoas que vivem como inimigas da cruz de Cristo. Como assim? Como pode alguém ser inimigo da cruz de Cristo? Queridos, eu peço, eu suplico, eu rogo ao Espírito Santo de Deus que venha esclarecer isso ao meu e ao seu coração. O primeiro tópico é que a maioria dos inimigos da cruz de Cristo não são declarados publicamente. Mas os seus atos, as suas atitudes, os seus ensinos demonstram que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo usa esta expressão para se referir a pessoas que não declaram abertamente a sua inimizade para com Deus,
Se você questioná-las sobre Deus, sobre Jesus e até sobre a igreja, muitos dirão que gostam, concordam, são até evangélicos, ou até mesmo amigos do Evangelho, mas vivem de maneira diferente do Evangelho. Pregam, ensinam de maneira diferente da palavra de Deus, de maneira diferente a persuadir as pessoas a entrarem pelo caminho errados que eles estão trilhando. É pela maneira como eles vivem, como eles demonstram a sua crença em Cristo. E essas pessoas, esses inimigos da cruz de Cristo, eles não aceitam a soberania de Deus, não aceitam a supremacia de Deus, como o pastor Elias pregou domingo que passou. Eles não aceitam. É necessário que exista Jesus Cristo e mais alguma coisa. Eles não acreditam na suficiência de Jesus Cristo. E eu falo isso, meus amados, com os olhos cheios de lágrimas. Porque a suficiência de Cristo está acima de qualquer coisa, está acima de tudo. E a sua soberania, a sua excelência, não precisa de acréscimos, não precisa que ninguém, absolutamente ninguém, lhe dê uma mãozinha para fazer o que ele, na sua perfeição, sabe fazer. Observe, queridos, a continuação do texto diz algumas características dessas pessoas. Observe isso. E observe se você não está trilhando um caminho que você pensa que é o caminho de Jesus. Mas, enfim, acaba sendo o caminho dos inimigos da cruz de Cristo. Olha só no versículo 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo não pensam nas coisas celestiais, não pensam na vida eterna, não pensam no perdão dos pecados. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam no Deus do seu estômago, ou o seu Deus é o estômago. Isso, queridos, fala sobre encher o estômago. Isso fala sobre prazer. Isso fala sobre o comércio da fé. Aqueles que exploram pessoas humildes, pessoas que não possuem entendimento,
para se enriquecer de forma ilícita, fazendo da fé um comércio, fazendo da fé um motivo de enriquecimento. A primeira característica, o seu Deus é o estômago. Essa primeira característica de quem vive como inimigo da cruz é o seu Deus, é o estômago, o seu próprio ventre. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que há pessoas que são assim, elas só vivem para si mesmas, são egoístas, são arrogantes, são gananciosas e querem ganhar dinheiro à custa da fé, da necessidade e da miserabilidade das pessoas. Observe, porque pela maneira que eles vivem, o que eles arrecadam por meio do sacrifício que eles forçam as pessoas a fazerem para serem abençoadas por Deus. Qualquer dádiva que venha dos céus é graça de Deus. Você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar nada. Você não precisa de nenhum sacrifício. Deus te dá porque Ele te ama. Deus te dá porque Ele é misericordioso. Deus te dá porque Ele tem compaixão de você. Deus te dá porque Ele te ama. Em segundo lugar, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Roubo, propina, falsos ensinamentos, corrupção. Esse é a visão panorâmica dos nossos tempos. E há muitas igrejas que se dizem igrejas do Senhor Jesus Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo. E o futuro de tais é a perdição. Infelizmente, quantas pessoas se encaixam nessa segunda característica? Tem orgulho do que é vergonhoso. Queridos, Deus tem um padrão de vida que Ele aprova e espera dos seus filhos. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, Ele nos criou para sermos parecidos com Ele, como filhos devem parecer com seus pais. Nós devemos ter na nossa vida e parecermos e refletirmos a imagem de Jesus Cristo. Eu penso, quando foram indagar Jesus e disseram para Jesus: Senhor, eu quero seguir-te. Jesus falou para a pessoa: as andorinhas, os pássaros, eles têm os seus ninhos. As raposas
tem os seus covis. Mas o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, não tem onde encostar a sua cabeça. Esse evangelho que está sendo proclamado em muitas igrejas, que se diz e que diz que Jesus é o Senhor, são inimigos da cruz. Porque Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Há desonestidade por toda parte, há injustiça, há crimes, há prostituição, há desobediência, há mentira, há pecado, pecado, pecado. Mas quem se importa? Quem se envergonha? As pessoas se tornaram insensíveis ao pecado. Não somente fazem, mas apoiam aqueles que praticam. Não se preocupam se estão ou não agradando a Deus. Não buscam a vontade de Deus. Praticam atos vergonhosos e às vezes até se orgulham deles. Se orgulham de levar vantagem, se orgulham de serem desonestos, se orgulham de serem corruptos, se orgulham das suas conquistas vergonhosas e se orgulham da imoralidade. Até há aqueles que se orgulham de viver sem Deus, chamando de tolos os que estão na igreja. Tais pessoas que praticam o que Deus desaprova e nem se envergonham, por isso são inimigos da cruz. Jesus morreu, meus amados, para gerar um povo santo, separado, que não pratica nem se conforma com o pecado, com essa situação. Terceiro, só pensam nas coisas terrenas. Imaginem agora, traga na sua mente as igrejas que imaginam que o céu é aqui na terra, que a vantagem que você tem que levar é aqui na terra, que é aqui na terra que você tem que enriquecer de forma ilícita ou explorando as pessoas, explorando a miserabilidade das pessoas. Só pensam nas coisas terrenas. Quais são as suas maiores preocupações hoje? Essas igrejas para você pregam o verdadeiro evangelho? Eu gostaria de saber se você está pensando só nas coisas terrenas. Se você acha que fazer campanha de Gideão, de Manassés, de
2.000 profetas, de vasos, de candelabros, de água santa. Abra o seu olho. Esse não é o Evangelho de Jesus. Jesus não precisa de nada. Jesus só quer você, de corpo e alma. As demais coisas, Ele vai acrescentar. Jesus não é individualista. Jesus pensa nas pessoas. Jesus sempre pensou nas pessoas. Jesus nunca foi egoísta. Jesus nunca quis enriquecer através do sofrimento alheio, através da miséria dos outros. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, 1 e 2, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus queridos, quem entende a mensagem da cruz, entende que a nossa vida aqui é passageira. É como um sopro. Entende que tudo que há nessa terra vai passar e vai ficar por aqui. E que por isso não vale a pena ficar preocupado demais com as coisas terrenas. Quem entende a mensagem da cruz preocupa-se com as coisas do céu. Como agradar a Deus? Como levar outras pessoas até Deus, até Cristo? Como posso trabalhar para o reino de Deus, para que esse reino seja estabelecido? Esses são os pensamentos normais daqueles que amam Jesus. Mas não são os pensamentos normais de quem é inimigos da cruz. Eu gostaria de falar, em quarto lugar, que devemos nos preparar para a nossa pátria celestial. Não ficarmos presos às coisas terrenas, porque elas se desfarão, como o nosso corpo mortal também se desfará. Em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa pátria, a pátria celestial, é a melhor pátria. É incomparável. É indescritível. Porque ela é a pátria do amor. É a pátria da alegria. É a pátria da felicidade. É a pátria onde não há dor. É a pátria onde não há sofrimento. É a pátria onde não há lágrimas. É a pátria de paz eterna. É a pátria onde Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos
senhores. Queridos, devemos andar aqui na terra, sabendo que somos cidadãos dos céus. Temos, obviamente, a nossa cidadania como brasileiros, mas a nossa verdadeira cidadania é dos céus. Paulo diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Como cidadãos dos céus, nossos corpos serão transformados, serão semelhantes ao de Jesus, incorruptíveis. Nossos corpos não serão mais corpos de humilhação, mas corpos glorificados. Vamos viver aqui na terra sem perder a visão que o nosso destino é o reino do céu. Vamos viver como cidadãos do céu. Vamos evitar os inimigos na cruz de Cristo. E para isso eu quero levar você à reflexão. Quem tem sido o seu Deus? O Deus eterno? Ou você mesmo? Você se preocupa em fazer o que Deus aprova ou tem orgulho do que é vergonhoso? Você se preocupa com as coisas do alto do céu ou você está tão preocupado com as coisas terrenas que nem se lembra que o céu existe? Onde está o teu coração? Onde está a sua pátria? Como você tem vivido como cidadão da pátria celestial? Se você estiver vivendo de maneira diferente, aonde Jesus está em segundo plano na sua vida, aonde a palavra de Deus, você a lê, você a medita, quando não tiver outra coisa para fazer, ou quando você tem tempo, ou quando você se lembra, repense a sua fé. Repense em quem você crê. Porque ao transmitir esta mensagem para você, para mim, para nós, eu digo que hoje é dia de arrependimento e voltarmos de corpo e alma os nossos corações para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E, meus amados, que nenhum de nós viva como inimigo da cruz de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Assim como a noite apaga o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o
dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me